Bom, então, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos vocês. Mais uma vez também, obrigado por vocês estarem aí dispondo o tempo de vocês, talvez estar descansando ou compartilhando esse momento de descanso com a família, com outras pessoas, com os amigos, enfim, estamos aqui, né? Eu acredito por uma necessidade, ninguém está aqui porque também acha bonito estar olhando para uma tela de computador. Eu creio particularmente que nós temos a necessidade de comunhão, e como andamos dispersos, né, por esse mundo, pelos quatro cantos do mundo, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem o Eterno, e a internet é uma dessas cooperações que o Criador nos permite ter para que nós possamos justamente nos unirmos, mesmo que seja de forma virtual. Então, nesta ocasião aqui de hoje, nós vamos estudar alguns detalhes acerca do reino messiânico ou do reino milenar, e já temos em nosso canal alguns estudos acerca do reino do Messias, e futuramente iremos estar aí gravando sobre os eventos finais, antes e depois do milênio, né, sobre Armagedon, sobre o que acontece durante o Armagedon, enfim, temas, vamos dizer assim, apocalípticos. E nesse estudo de hoje, vamos aqui nos focar em um dos aspectos do reino, que tem sido um dos temas ou um dos aspectos mais difíceis de entender, e principalmente para alguns irmãos, vamos dizer assim, adventistas, ou que vieram do adventismo. Porque eu tenho recebido várias perguntas sobre o que passará com os mortos que não se levantam na primeira ressurreição, o que passará com aqueles que se levantam na segunda ressurreição, ou seja, uma série de perguntas sobre este aspecto do reino e sobre o que é a ressurreição. Então, isto é o que nós iremos tratar de responder hoje, de acordo com a Escritura. E vamos começar nosso tema de hoje lendo o Salmo 37. Salmo 37, versículo 10 diz: Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Veja o que diz o verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então aqui o salmista Davi está dizendo justamente que os mansos são quem vão herdar a terra. E muitas pessoas leem esse versículo aqui e pensam que os mansos, inclusive eu pensava assim, que os mansos são os discípulos do Messias que irão reinar sobre as nações. Porém, irmãos, acreditem vocês ou não, é o contrário. E mesmo que nós também temos que ser mansos, porém, essa passagem aqui de Salmos 37, inclusive Yeshua repetir essa frase em Mateus 5,5, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então aqui Yeshua não disse bem-aventurados os judeus, e Yeshua não disse bem-aventurados os messiânicos, os cristãos, os que são na Techuvá, os nazarenos, porque eles herdarão a terra. Não. Simplesmente Yeshua que ele generaliza, né, muito mais que isso, e diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porém, quem são os mansos? Quem são esses mansos? Porque isso aqui não se refere a nós que seguimos a Yeshua. Obviamente que não, porque e que diferença tem, por exemplo, a primeira ressurreição da segunda ressurreição nesse tema? Ou seja, o que é que tem a ver? E o profeta Daniel, no capítulo 12, Daniel capítulo 12, no verso primeiro, veja que Daniel vai começar dizendo que e naquele tempo se levantará Miguel. Ou seja, e é interessante que muitas pessoas leem esse versículo aqui e entendem que é como que Miguel hoje está sentadinho, tranquilo, deixando as coisas acontecerem. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que Miguel vai se levantar. Porém, como está aqui em hebraico o texto, disse: Uve'et Hachi Yamod Michael. Ou seja, essa palavra Yamod, que está aqui em vermelho, é a palavra que significa, ou seja, vem do verbo Omed. Omed vem a palavra Amidá, que é alguém que fica parado. Ou seja, Amidá tem a ver com uma pessoa, algo que fica detido, que fica estacionado. Então, quando aqui disse que Miguel ele vai se levantar, ou seja, e Miguel se levantará, e a mod significa que Miguel vai se aquietar, ou seja, é como que Deus vai deter Miguel. E com esse entendimento aqui do texto hebraico, nós podemos entender o que é que Paulo quis dizer, por exemplo, em sua segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, 7, quando ele fala do mistério da injustiça, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém.
até que do meio seja tirado. Ou seja, muitas pessoas pensam que quem está retendo o anticristo é a igreja. Outros dizem que quem está retendo, por exemplo, o anticristo é o Espírito Santo. E veja o que diz o versículo 8: e então será revelado o iníquo, ou seja, o que se conhece como o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, mais uma vez, geralmente nos comentários cristãos se dizem que este que está retendo aqui o anticristo é o Espírito Santo. Outros vão além, dizendo que a igreja, que quando a igreja for arrebatada, ele vai se soltar a 1000, ok? Então diz aqui que ele está, segundo a interpretação cristã, que quem está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Então dizem que Deus vai tirar o Espírito Santo de ação na terra, e aqui é onde o anticristo ele vai entrar em ação. Porém, isso aqui chega até a ser ridículo, esse pensamento. Ou seja, é absurdo pensar isso aqui. Por quê? Porque Davi escreveu: onde irei sem o teu Espírito? Ou seja, como Deus vai tirar o Espírito Santo se diz que na grande tribulação vai haver pessoas que vão se converter? Quem é que vai justamente, já que quem convence a pessoa do pecado, do juízo da morte é o próprio Espírito, já que o Espírito é a palavra. Então quem é que se aquietará? Ou seja, quem é que está detendo atualmente a manifestação assim plena do anticristo? Pois é o arcanjo Miguel. Por quê? Porque Miguel ele é o protetor de Israel. E em que sentido Miguel ele vai se aquietar? Pois aqui nesse capítulo 12, inclusive se fala disso aqui, ou seja, aqui é um paralelo com Apocalipse capítulo 12, onde disse que houve uma batalha no céu e disse que Miguel combateu contra o dragão, a antiga serpente que se chama Satanás, e disse, né, que até aí chegou o seu tempo e ele foi precipitado à terra. Então disse aqui que se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então veja aqui que Miguel vai se levantar, ou seja, por quê? Porque se Miguel hoje estivesse assentadinho sem fazer nada, podemos crer que Israel já estaria assim virado cinzas aqui nessa terra. Porém que disse que naquele dia, nesse tempo em que Miguel vai se aquietar, disse que ele vai se aquietar, ou seja, ele se levanta a favor do filho dos seus povos, né? Ou seja, não que ele vai se levantar para guerrear, ele se aquieta, e disse que depois que ele se aquieta, haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, se a gente for interpretar essa parte aqui como que Miguel realmente vai se levantar e vai haver uma angústia, é como que não há angústia hoje. Pelo contrário, hoje não há tanta angústia, porque aqui diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então veja que isso aqui está em conexão com Apocalipse. E disse: muitos dos que dormem num pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui em Daniel 12, versículo, eu coloquei Daniel 21, Daniel 12, perdão, versículo 2, disse que muitos dos que dormem num pó, eles vão ressuscitar, porém uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui está se falando de duas ressurreições. O que acontece é que aqui não está se esclarecendo se as duas ressurreições ou seja, se são duas ressurreições à parte, ou seja, uma para os que vão herdar a vida eterna e outra ressurreição para os demais, ou se é a mesma ressurreição que vão se levantar todos. E também se são duas ressurreições aqui, então aqui também não disse quando será uma e quando será outra, né? E que tempo vai transcorrer entre uma e outra. Então nada disso eu disse aqui. Por quê? Porque o Eterno, ele é um Deus assim de revelação progressiva. Ou seja, o Eterno, ele não deu toda a sua revelação de uma única vez, senão que a revelação para o propósito para a humanidade foi se revelando através dos séculos, pouco a pouco, como disse o profeta Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Então, até aqui é o que nós temos em Daniel, é somente isto, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, não irão ressuscitar todos de uma única vez. Por quê? Porque aqui disse muitos, não todos. Muitos dos que dormem no pó, ou seja, não todos, ressuscitarão. Ou seja, aqui é tudo, ou seja, tudo que disse aqui, nós não precisamos aqui acrescentar nada no momento. Porém, o que vai ampliar esse pensamento aqui da ressurreição é o que nos ensina, por exemplo, o Novo Testamento ou os escritos apostólicos.
Lucas, no capítulo 14, no versículo 13, ele diz o seguinte, que mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ou seja, quem de nós obedece esse mandamento de Yeshua? Meio difícil de se cumprir isso aqui hoje, né? Não que seja impossível, porque quase ninguém faz isso. A gente sempre quer chamar as pessoas que vão nos honrar, que vão nos elogiar, que vão trazer alguma coisa de benefício para nós. É por isso que aqui disse Yeshua, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E veja o que disse o 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ou seja, então, há uma ressurreição que se chama a ressurreição dos justos, como diz aqui o versículo 14. Então, há uma ressurreição que se chama essa dos justos, e isso aqui vai definindo um pouco aqui esse tema. Por quê? Porque no final do versículo 15 diz que bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E em Lucas capítulo 20 também, no verso 33, disse, portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Yeshua disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e disse aqui, a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar, nem ser dado em casamento. Ou seja, até um versículo um pouco difícil de se interpretar, lógico, para quem não conhece um pouco da cultura hebraica, porque aqui disse que nem hão de se casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então isso aqui que Jesus está falando aqui de se casar e não dar casamento ou não se casar, isso aqui é um hebraísmo para dizer que os homens são quem se casam e as mulheres se dão em casamento, ou seja, que haverá homens e mulheres reinando no reino do Messias. Não é que nós vamos ser anjos, como muitas pessoas entendem, nós vamos ser como os anjos. Em que sentido? Em forma corpórea, porque um anjo pode justamente estar aqui e de repente sumir, estar do outro lado aqui. Então essas pessoas que vão reinar sobre as nações serão pessoas, por exemplo, mortais, ok? Ou seja, os ressuscitados não, os ressuscitados serão como os anjos, porém as pessoas que serão governadas pelos ressuscitados ou pelos transformados serão pessoas mortais. Por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 15, 22, Paulo escreve o seguinte, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Machia. Mas cada um por sua ordem, Machia as primícias, depois os que são de Machia na sua vinda. Então, o primeiro a ressuscitar para a imortalidade foi quem? Foi o Messias, foi Yeshua. Então quer dizer que na vinda de Yeshua irão ressuscitar somente os que são do Messias. Porque vamos aprender a ler a Bíblia da forma em que os apóstolos entendiam. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Machia na sua vinda. Aqui não disse todos. Os que são de Machia. Ok? Verso 24 disse, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, os adventistas e outros grupos dizem que o fim é quando Yeshua vier pela segunda vez. Porém, isso aqui não é verdade. Por quê? Porque aqui está dizendo que o fim será depois, né? Ou seja, a volta de Yeshua será o fim para a era dos governos gentios. Porém não o fim do mundo. Por quê? Porque Paulo está falando aqui do fim depois que Yeshua entrega o reino a Deus. Por quê? Porque no versículo 24 ele está dizendo isso. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda força. Verso 23. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
Então Paulo está ensinando que o fim é depois do reino milenar, depois do reino do Messias. Então essa passagem aqui nos ensina que os que vão reinar como seres imortais são somente os do Messias. E logo os que são do Messias em sua vinda, ou seja, depois desse reinado aqui, é quando virá justamente o fim. Porém a pergunta é, quem são esses do Messias? E talvez você esteja pensando que os que são do Messias são somente os discípulos. Como eu também já pensava, quando eu li esse versículo assim, poxa vida, só quem vai reinar os apóstolos e as pessoas que creem no Messias e os antigos do Antigo Testamento, como é que fica? Porém, existem, por exemplo, outros a mais que são do Messias e mesmo não sendo discípulos do Messias fisicamente e de maneira cronológica. Agora, antes da gente saber quem são esses do Messias, vamos ler aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 14, que diz o seguinte: porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também os que em Yeshua dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, as pessoas que estão na tumba. Verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ou transladados, que seria a palavra correta para estar aqui, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então aqui, nós vemos aqui mais uma vez o apóstolo Paulo dizendo que quem vai reinar com o Messias são aqueles que estão dormindo, que vão ressuscitar, e os que estiverem vivos e que serão transformados. Então quem mais irá reinar com Yeshua, a parte dos discípulos, a parte dos seus seguidores? Por quê? Porque o final aqui do verso 15 disse o que? Precederemos, ou seja, disse nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos quem? Os que dormem. E quem são esses que dormem? Essa frase, os que dormem, não somente implica os discípulos de Yeshua, que já morreram antes que Paulo escrevesse isso aqui. Essa frase aqui, os que dormem, está incluindo aqui os patriarcas. E de onde eu tirei isso aqui, irmãos? Que os patriarcas vão reinar com Yeshua e eles eram discípulos do Messias, mesmo sem conhecer Yeshua. Porque Yeshua, no Antigo Testamento, nós sabemos, se Yeshua é a palavra de Deus feita em carne, então quem é que os patriarcas acreditavam e seguiam no Antigo Testamento? A palavra de Deus. A palavra de Deus era o que trazia salvação para os antigos, e nós vemos isso aqui em Lucas, mais uma vez capítulo 13, verso 27, que diz: e ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todo que praticais a iniquidade. E disse o verso 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Ou seja, Yeshua está dizendo àqueles que lhe rechaçaram que, além dos discípulos literais dele, irão reinar com ele Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e disse aqui, vocês estarão fora. Então aqui pelo menos temos 3 patriarcas e todos os profetas estarão aí reinando juntamente com os discípulos de Yeshua. E Mateus capítulo 8, versículo 11 disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E este aqui, ou seja, essas pessoas aqui que estão vindo do Oriente e do Ocidente, são quem? São os mansos, ok? E veja o que diz o versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui, esses aqui no contexto são quem? Quem são esses aqui que o Messias está falando que vão ver Abraão, Isaac, etc. Porém eles vão ficar de fora. Nesse contexto aqui, Yeshua está falando aqui dos judeus que lhe rechaçaram. E não vou entrar aqui no mérito dessas trevas exteriores, Isso significa, será que isso significa que eles estarão aqui, ou que eles vão se perecer, ou vão para o inferno? Não, eu não acredito nisso. Ou seja, isso aqui significa que simplesmente esses que rechaçaram não vão estar fazendo parte do reino do Messias, ok? Não, ou seja,
melhor dizendo, eles não serão reis e sacerdotes, os que rechaçaram. Porém, isso aqui é outro tema, né? E não queria entrar nisso agora. Porém, Yeshua disse claramente que no reino estarão quem? Os patriarcas e todos os profetas. Porém, aqui só se menciona Abraão, Isaac e Jacó. Por que somente esses três? Porque são os três que Deus se identifica com Abraão, com Isaac e Jacó. Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó são justamente o símbolo de todos os patriarcas. E vamos ver isso aqui agora. Em Hebreus, capítulo 11, se menciona uma lista de pessoas. Porém, para a gente não ler aqui todo o capítulo, eu vou focar aqui somente nos nomes dessas pessoas dentro da lista. Por exemplo, Hebreus 11:4 diz que pela fé Abel, ou seja, se menciona Abel. No versículo 5 se menciona Enoque. E por que se menciona Enoque? E veja que inclui aqui Enoque estando na lista dos que estão reinando com Messias. E esse versículo 5 aqui deve ser uma tristeza para os adventistas que dizem que Enoque não morreu, que Enoque segue vivo. Porém aqui disse que Enoque também foi transladado para não ver a morte. Não disse que ele não morreu. Naquele momento ele foi transladado, até porque se Enoque estiver vivendo até hoje, Enoque já deve ter uns 4.000 anos, né, de existência. Então assim seria um ancião de dias. No versículo 7 se menciona Noé. No versículo 8 se menciona Abraão, pela fé Abraão. Versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa. E aqui no versículo 9 se menciona, por exemplo, Jacó e Isaac, que disse que eles pela fé na terra da promessa, habitando ali, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa. No versículo 11 se menciona a quem? Se menciona a Sara. No versículo 13 se menciona todos esses morreram. Veja o que diz aqui: todos esses morreram na fé. Todos esses incluindo quem? Incluindo Enoque. Todos esses morreram na fé, inclusive Elias, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ok? Então aqui não disse que, ou seja, aqui não quer dizer todo mundo, senão somente esses personagens nesta lista aqui de Hebreus é que irão reinar com Yeshua e os apóstolos. Porém aqui disse que todos estes morreram. Porém muitos grupos cristãos creem que Enoque, inclusive creio que até nesse movimento de Techová, creem que Enoque foi levado ao céu, vivo, Elias também. Porém aqui disse que eles morreram sem ter recebido o cumprimento da promessa. Porém, qual é o cumprimento dessa promessa? Neste caso aqui de Hebreus capítulo 11, nesse contexto aqui, o cumprimento da promessa é de receber a imortalidade. E a imortalidade implica você reinar. Por quê? Porque somente os imortais é quem irão reinar com o Messias. No versículo 22 se menciona José. No 23 se menciona Moisés. Veja que no versículo 31 se menciona nada menos que Raabe. Raabe foi uma prostituta, uma meretriz que se converteu. Inclusive dela surgiu o Messias, porque dela vem Ruth, de Ruth vem Davi, e uma longa história. E no versículo 32, olha quem se menciona aqui: Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, em plural. Então vejamos que aqui disse todos estes, ok? E no versículo 39 disse: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram, mais uma vez, o que? A promessa. E qual é o cumprimento da promessa? O verso 40 vai dizer: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. E a promessa aqui é ser o quê? É ser aperfeiçoados. E ser aperfeiçoado implica você ser uma pessoa imortal. Porque enquanto nós somos imortal, porque enquanto nós sejamos mortais, nós somos imperfeitos. Então todos esses fiéis da antiguidade, e não estou aqui falando de todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento, aqui o escritor aos Hebreus está falando aqui dos que se mencionam principalmente aqui, eles não foram aperfeiçoados antes, senão serão junto conosco. Então isso implica o quê? Que eles irão se levantar na primeira ressurreição, quando Yeshua voltar, para reinar com o Messias, e tantos outros que não se menciona aqui nessa lista. Ou seja, todos os santos da antiguidade irão reinar juntamente com o Messias. Todos os patriarcas, profetas, grandes personagens. E se nessa lista aqui está incluindo Raabe,
Por que não estará incluída nessa lista de reis e sacerdotes Ruth? Por exemplo, aquela Ana, né? Embora não mencione o nome dessas pessoas aqui se menciona Davi, porém também não se menciona Salomão. E eu não sei por que não se menciona Salomão. E é por isso que os testemunhos de Jeová dizem que Salomão se perdeu. Porém, eu não me atrevo a pensar que Salomão se perdeu, porque Salomão, na sua velhice, foi quando ele vamos dizer assim, fez techuvá. Incluso foi quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, um livro que nos ensina a como lidar no dia a dia. E isso tampouco eu creio assim que Salomão também não foi salvo. Incluso os testemunhos de Jeová dizem que Adão também morreu sem salvação. Ok? Então aqui nós vemos aqui as pessoas que irão reinar com o Messias, juntamente com os discípulos, juntamente com os seguidores do Messias. Creio e espero que nós estejamos nesta lista de reis e sacerdotes. É o que nós estamos aqui cada dia fazendo, buscando nos aperfeiçoar, porque senão o Eterno vai nos aperfeiçoar, vai nos purificar através da grande tribulação, enfim. E agora vamos ao livro de Apocalipse, onde está aqui a síntese, né, mais abarcadora do que será o reino. E aqui vocês podem, inclusive, se quiserem comentar alguma coisa sobre, ou alguma dúvida que tenham com respeito a isso aqui que nós estamos aqui estudando, sobre essa lista, né, que irão reinar com o Messias, porque em Apocalipse, onde a gente iria agora, Apocalipse capítulo 20, é onde vai se falar justamente aqui o que é o reino, ou como será esse reino, quem irão reinar e etc. E no versículo 5 de Apocalipse 20, disse exatamente o seguinte: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E disse o versículo 6: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes que vão ressuscitar na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Messias, e reinarão com ele 1000 anos. Agora, o reino milenar será um reino literal de 1000 anos. E tem pessoas que não acreditam nisso, e não há nenhum problema, são livres para não acreditar. Porém, não há dúvidas de que esse período aqui de tempo é de 1000 anos, assim, literais. Por quê? Porque tem pessoas que interpretam os 1000 anos de maneira alegórica, dizendo que simplesmente significa um longo período de tempo. Inclusive, alguns dizem que nós já estamos vivendo esse período de tempo do milênio, coisas que é contrária à Bíblia. Porém, mais uma vez, são livres para crerem assim. Porém, este ponto de vista não é tido assim, não é lido de maneira natural no texto. O que nós chamamos, por exemplo, o que os estudiosos chamam de exegeses, ok? Ou seja, que muitas pessoas querem colocar o que eles creem dentro do texto. Por quê? Porque uma simples leitura do texto, que é justamente o que está dizendo aqui, algo assim, bem... Quando a gente lê uma leitura simples do que disse realmente o texto, ok? Do texto assim explícito, disse aqui que é 1000 anos, ok? E tanto é que a palavra 1000 anos em grego é a palavra kiloi, que significa 1000, e etos, que significa anos. Então, literalmente significa 1000 anos e não um longo período de tempo. E se tem texto na Bíblia que aparentemente, ou que apresentam um longo período de tempo, porém em hebraico significa um longo tempo, um tempo especificamente determinado, e não é esse caso aqui de Apocalipse capítulo 20, versículo 6, onde se fala que aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, a segunda morte não vai ter poder sobre eles, eles serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele por 1000 anos. E o que quer dizer aqui quando disse, por exemplo, que bem-aventurado e santo aquele que não tem parte na que tem parte na primeira ressurreição? O que essa frase implica? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqueles que se levantam na segunda ressurreição, a morte já não terá poder. Ou seja, os que ressuscitam na segunda ressurreição são ressuscitados mortais. E já me adiantando aqui, né, porque um grande número desses ressuscitados na segunda ressurreição, eles irão assim se salvar. Porém, mesmo assim, a morte terá poder sobre eles. Vocês vão digerir daqui a pouco o que é que eu estou falando. Por quê?
porque eles serão ressuscitados como seres mortais ao final do milênio. E possa ser que esse tema seja um pouco assim complicado de se entender, porque a gente nunca pensou que vai haver no reino, onde diz que não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, etc. Porém, temos que nos lembrar que quando se fala que não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, é na cidade de Jerusalém, na nova Jerusalém, onde diz que não haverá mais o mar, mais o sol. É lá que não existirão essas coisas, não nas nações. As nações se vão permanecer no tendo marzinho, permanecer no tendo sol. É lá que não vai ter. Por quê? Porque é uma cidade que vai vir justamente do céu. E diz aqui que essas pessoas são bem-aventurados e santos, e sobre estes não tem poder a segunda morte, porém serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele 1000 anos. Então, está claro que os únicos que irão reinar com o Messias são os que se levantam na primeira ressurreição. E esses são os discípulos do Messias, mas os patriarcas e todos os profetas e outros santos que não foram nem patriarcas nem profetas, todos estes serão parte do governo do Messias. E outra, ainda tem os que serão transformados quando o Messias vier. Agora, o que passará com os mortos que não são discípulos do Messias? Aqueles que são do Messias, e mesmo que tenham morrido, ou tenham morrido... Irmão Marlon, Sim? essa primeira ressurreição aí, no capítulo 20 de Apocalipse, se trata da parúcia de Yeshua, Não, não, não. Oi? da presença? Não entendi. Sim, 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 desculpa, sim. Sim, Tá ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. Então, repetindo a pergunta, se trata da presença de Yeshua, esse da primeira ressurreição? Exatamente. Ou seja, eu não vou entrar assim tanto em detalhe assim, porque eu acredito, eu penso, né, que não vai ser assim, a noiva do Cordeiro é algo assim abarcadora, né? Tem muita gente. Porém, assim, é um tema até complexo de entrar aqui agora, porque o pensamento, por exemplo, vamos dizer assim, escatológico judeu, já que eles não usam essa palavra, mas eu estou colocando, se diz, né, lógico, não falando do Messias, que essa ressurreição vai acontecer justamente em Yom Kippur, ou seja, que é quando o Messias ele estava com sua noiva, ok? Ele vem aqui, ele volta, é nesse momento em que ele justamente volta da parousia, ele sobe ao céu, onde ele se oferece mais uma vez vamos dizer assim, apresenta algo a Deus, que é justamente onde se ressuscita os mortos. Por quê? Porque em Yom Kippur é quando todas as pessoas estão purificadas, né? É quando todas as pessoas pedem perdão, etc. Porém, essa primeira ressurreição faz parte da parousia, porém não em sua plenitude. Por quê? Porque quando ele vier dessa parousia, segundo minha interpretação, e vocês estão livres também para não acreditar, podem questionarem ou não aceitar, é que quando ele vem da parousia, mais uma vez, é que ele sobe mais uma vez para apresentar justamente ao Eterno, que justamente tem o que pôde fazer seus serviços sacerdotais, e aí é onde haverá justamente essa ressurreição. Por quê? Porque é daí, quando Yeshua volta justamente com os ressuscitados, é onde já vem a palavra Romai, que quando ele vem para guerrear, e depois que ele guerreia com todo mundo, é quando ele justamente vai reinar por 1000 anos sobre os que sobrarem dessa guerra que ele vai travar contra as nações. Entendeu? Assim, um tema que eu vou deixar para você depois assistir, para você entender um pouco melhor, é justamente esse tema sobre a igreja de Filadélfia, e um estudo que eu tenho gravado, que agora me esqueci o nome, chamado se é uma segunda vinda do Messias, ou a palavra segunda vinda. Aí não vou, é um estudo até curto esse, deve ter uns 20 minutos, onde eu explico assim, sobre essa questão de segunda vinda, o que é ressurreição, em um curto tempo, né, para ficar um pouco assim mais claro para você nesse tema que vou te enviar depois, ok? Ok, obrigado, irmão. Ok. Então, aqui está dizendo justamente isso, irmãos, que os que são do Messias, ok, que tenham morrido antes do Messias aparecer, ou seja, não quer dizer que Abraão, que Isaac e Jacó não eram do Messias, eles eram do Messias, sim, ok, eles eram do Messias, e por isso que Yeshua disse claramente que eles estariam com ele assentado à mesa, comendo e bebendo. Isso não tem, ou seja, não tem como ser no céu, ok? E jamais poderia se cumprir essa frase do Messias no céu, que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac, Jacó e com os profetas para comer. Porém, o que se passa com todos os mansos, porque Deus
ou seja, uma vez em que Yeshua ressuscita todos os santos, todos os patriarcas e os profetas, todos esses que reinarão com ele, né, vão ser seres imortais. E aí diz em Mateus capítulo 25, por exemplo, que os mansos entram no reino. Ou seja, que depois que os ímpios são destruídos, ou seja, depois do que se conhece como a Erromai, da vinda física do Messias para guerrear o Armagedon, vai haver uma guerra, ok? Esses que sobrarem dessa guerra que terá, vão ser os súditos no reino do Messias. Então a pergunta é, e todos os mansos que morreram e estiveram mortos quando Yeshua vier? O que acontece? Porque Yeshua disse que todos, não disse alguns, todos os mansos herdarão a terra. Porém não disse que todos herdarão ao mesmo tempo. Ou seja, os mansos que estiverem vivos quando Yeshua vier, esses entram ao reino como súditos, ou seja, ao milênio, porém eles seguem sendo pessoas mortais. São pessoas que estarão sujeitas à morte, e há várias passagens que nos ensinam isso. Por exemplo, João capítulo 5, verso 28, diz o seguinte, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E esse versículo aqui, não fazendo parte do tema, já derruba essa teoria de que a salvação não é pelas obras. Lógico que não implica somente as obras, porém as obras fazem parte da salvação. Porque diz aqui que as pessoas que fizeram bem, eles vão ressuscitar para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora, essa frase final que disse aqui no verso 29, que os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, essa tradução aqui está um pouco equivocada. Por quê? Porque a frase em grego que se traduziu aqui como condenação não significa condenação, significa juízo. E a palavra que é condenação, que deveria ser juízo em grego, é a palavra crisis, de onde vem a palavra crise. Então aqui Yeshua mostra que a primeira ressurreição é para a vida e a segunda para o juízo. E é exatamente o que está dizendo Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que disse, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Messias, e reinarão com ele 1000 anos. E o versículo 10 diz o seguinte, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, que depois da destruição de Satã, cujos efeitos são eternos, ou seja, que quando se fala aqui que eles vão ser atormentados de dia e de noite, não é que ele vai ficar gritando eternamente aí Satanás, que é um anjo, que é um espírito, ok, junto com os vivos, junto com o inferno, enfim. Não, essa frase aqui, na verdade, é como se fosse uma frase simbólica, não é uma frase literal, que serão atormentados para todo sempre. Essa frase aqui implica que eles não vão ressuscitar, ou seja, que não haverá ressurreição para eles. E isso nós podemos... Marlon, Pois não? só me situa aqui, por favor, sobre aqui a questão dos eventos, né? A condenação dos inimigos e a guerra do Armagedon então no final do... É no começo do milênio, é isso? Ou é no final? Isso, é praticamente no começo. Tá, que é o que é Apocalipse 19 e 21. Os restantes foram mortos pela espada daquele que estava montado no cavalo, que saía da sua boca. Todas as áreas estavam cheias de carne, aí vai descrevendo todo o texto, né? O texto de Efésios 27:11 também faz a referência a esse momento. Aí logo depois começa o início do governo milenar. É isso? Isso. Ou seja, esse Armagedon é justamente depois do casamento de Yeshua, que não é o milênio. O casamento é uma coisa, as bodas do cordeiro é uma coisa, o milênio é outra. Ou seja, depois que o Messias vem, como menciona o profeta Isaías, que quem é esse que vem de Edom com suas vestes manchadas de tinta, isso significa que Yeshua já teve um pequeno atrito, vamos dizer assim, com aquelas pessoas que queriam justamente invadir Bosra, onde vai estar refugiado Judá. E quando Yeshua vem nesse momento, nessa segunda vinda, assim, nessa palavra, porque é como eu mencionei naquele estudo, não sei se eu não gravei com vocês, foi com as mulheres, chamado a parúcia de Yeshua. Existem duas palavras para a vinda no Novo Testamento.
Um é a palavra parousia, que significa presença, que é quando Yeshua estará reinando ou gozando das suas bodas, da sua boda com a sua noiva. E a palavra é romai. Essa palavra é romai é quando ele vem justamente, que diz que a lua vai ficar escura e que vai ficar em trevas, será como no dia de Noé. Ou seja, é nesse momento que ele vem para guerrear com todas as nações que subiram justamente, como se menciona, que nós vamos ler até daqui a pouco agora esse texto. Okay? E a ressurreição acontece exatamente em que momento? Nesse intervalo, porque nesse intervalo entre parousia e aeromai, ou seja, nesse intervalo dessas duas vindas, dessas duas palavras, é quando acontece a ressurreição, que é quando Yeshua justamente, por isso que se fala que ele vai pisar no Monte das Oliveiras com quem? Com os seus santos. Quem são os santos? Os ressuscitados. Porém, ele vai ressuscitar por quê? Porque vai haver justamente uma guerra. Então, nesse intervalo, ok, entre o seu casamento e entre o Armagedon, é quando Yeshua ressuscita justamente os mortos, ok, que será justamente em Yom Kippur, como se menciona, por exemplo, alguns textos de Zacarias, que é quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E pisar ali implica que haverá uma guerra, que é justamente todas as nações estarão pelejando contra Jerusalém, etc. Então, nesse intervalo que ele já acontece a ressurreição, e depois que ele destrói todas essas nações, diz que ele vai separar os ímpios, os bodes das ovelhas, e aí sim onde vai iniciar justamente o reino milenar. Que é o texto de Zacarias 14:16, que se refere à festa de Sukkot, já com Yeshua, que seria a reconstrução desse planeta no reino milenar. Isso, aí esse Zacarias 14 já é o reino milenar, já não há mais Armagedon. Aí já o Armagedon já passou, aí já é o reino messiânico. Tá. E só mais uma dúvida, então, para eu me situar aqui. Aí o texto de Oséias 6:2 se refere aos períodos milenários, não é isso? Depois de 2 dias, ele nos trará a vida, e no terceiro dia ele nos ressuscitará e veremos a vista dele. Isso implica também, assim, o texto está falando mais da ressurreição das tribos de Israel, não da ressurreição assim da vinda do Messias. Implica também, mas o texto de uma forma assim um pouco mais literal está se baseando justamente na ressurreição do Messias e na ressurreição do povo de Israel, entre aspas. Lógico que implica a ressurreição do Messias, implicando que nos 3 dias foi que ele ressuscitou, depois da sua morte, enfim. Porém, o texto de Osés está mais assim, tendendo para uma ressurreição de pessoas, né? De pessoas assim que estavam mortas, entre aspas, morta-viva. Ou seja, como nós estávamos mortos em pecados e delitos e de repente ressuscitamos. Por quê? Porque se passou-se 3 milênios, vamos dizer assim, 3 mil anos, estamos em que? Estamos justamente em 2 mil anos de história. No terceiro, nessa outra etapa que vamos entrar, é justamente o que se refere ao milênio. E também implica, porém o texto se implica mais ali a ressurreição das tribos, o aparecimento ou a volta das tribos de Israel juntamente conosco. Tá certo, obrigado. Então aqui mais uma vez disse isso, que o diabo foi atormentado de dia e de noite. Por quê? Porque não é que ele vai ser atormentado, é que ele vai ser justamente, não vai ressuscitar. E o versículo 10 disse o seguinte, mais uma vez, é esse que eu estou lendo outra vez, desse aqui, enfim, é o que está fazendo aqui. Então eles serão atormentados de dia e de noite, né? Não vão, ou seja, não é que eles vão ser atormentados vivos, serão atormentados mortos. Por quê? Como morto? É um morto-vivo? Não. No sentido, essa palavra tormento aqui não é uma palavra literal, assim, uma palavra que vai viver, é uma palavra simbólica. Significa que eles não ressuscitaram. E no versículo 11 disse que e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, isso aqui é uma metáfora. Não quer dizer que o universo será destruído, porque isso aqui é uma metáfora para mostrar a magnitude daquele que está sentado sobre o trono para esse juízo terrível. E no versículo 12 diz o seguinte: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e disse: abriram-se os livros. E aqui disse que ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Então essa ressurreição acontece depois da destruição de Satanás. Aqui já é a segunda ressurreição, ok? A qual refuta, por exemplo, a teoria dos adventistas que Satanás é solto depois da segunda ressurreição. Por quê? Porque isso aqui acontece antes da segunda ressurreição, ou seja, a destruição de Satanás.
E disse aqui que viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Esses livros aqui não são necessariamente livros de papel, assim, livro que a gente pensa que, inclusive até a gente brinca, né? Eu tenho um amigo meu que ele é pastor, e eu sempre brinco com ele assim, digo, mas rapaz, ele tem alguns irmãos que sempre, assim, um dia tá na igreja, um dia tá na bebida, um dia volta pro cigarro, enfim, se desvia, como diz na igreja, né? Volta pro mundo. E eu até brinco assim com ele, dizendo assim, mas rapaz, eu acho que Deus já tinha, só com vocês, Deus deve ter aí uma biblioteca de livros só com teu nome, né? Porque um dia você sai, um dia você entra. Lógico, eu digo isso assim, numa forma de brincadeira, né? Até porque eu os conheço há muitos anos. Porém, não são livros literalmente de papéis. Na minha humilde opinião, ok? Isso aqui é uma interpretação minha. Esses livros aqui são a mente dos anjos, que registram tudo o que acontece. Porém, seja o que for esses livros aqui, veja o que disse a continuação. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Ou seja, abriu-se primeiramente os livros, e depois disse que abriram-se os livros, outro livro, que é o da vida, e disse, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Agora, um desses livros aqui se menciona que são livros das obras, e outro é o livro da vida. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E quero aqui abrir um parêntese aqui, porque aqui disse que a morte e o inferno deram os mortos. Porque a palavra aqui, quando se fala inferno, é a palavra sepultura. Ok? E a teologia cabalista, a teologia judaica cabalista, juntamente com a teologia cristã, dizem que no inferno estão almas vivas. Tem muitas pessoas aí iludidas, principalmente com o judaísmo, né? Porque tem gente que pensa que o judaísmo é só uma coisa. No judaísmo não é algo assim, vamos dizer assim, unificado. O judaísmo é pluralista, tem vários segmentos. Agora, a teologia judaica cabalista, que é o que mais abunda, crê que existem almas no inferno. Então inclusive essa questão do inferno, quem surgiu justamente foi muitos judeus quando vieram da Babilônia. Não foi a Igreja Católica que inventou a teologia do inferno. Ou seja, quem criou essa teologia do inferno foi quando os judeus, não todos, alguns, a liderança, saíram da Babilônia, estiveram na Babilônia, e lá eles, como na Babilônia se acreditava nessas coisas, então eles trouxeram essa teoria de que há almas no inferno, almas vivas, ou seja, que o corpo morre, porém a alma segue vivendo num Sheol. Porém aqui não disse isto. Aqui disse que a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, devolveram os mortos, não disse que devolveram os vivos. Em outras palavras, aqui está se falando da segunda ressurreição, ok? E disse o verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, o que é a morte? A morte, segundo eu sei, posso até estar equivocado, a morte é um conceito, ok? Agora, o que é o Sheol, o que é o inferno? Pois também é um conceito, que pode ser um conceito físico, porém não é uma pessoa, ok? O inferno é um buraco na terra. Agora a pergunta é, irmãos, como se mata um buraco na terra? Porque se o inferno, ok? Se o lago de fogo vai ser um lugar de tormento para as pessoas que vão ser lançadas aí, aqui diz que a morte e o inferno vão ser lançados lá. Ou seja, como é que vai se matar a morte? Como é que vai se matar, por exemplo, esse buraco no chão, que é o que se conhece como inferno? Será que a morte e o inferno, ou seja, se o inferno já é um inferno de tormento, pois o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Agora, será que o inferno vai ficar gritando lá no lago de fogo, me ajuda, socorro, a salvação para mim? Obviamente que não, ok? Ou seja, como se mata esse buraco? Ou seja, aqui, irmão, é metáforas. Por quê? Porque o que está dizendo aqui é que a morte, ou seja, e o sepulcro, que é o que se traduziu aqui como inferno, vão ser eliminados para sempre. Então, o fato de Satã ser lançado no lago de fogo com outras pessoas significa o mesmo, que eles serão aniquilados, destruídos para sempre, não vão ficar sofrendo eternamente aí, como se crê em muitas religiões. E o versículo 15 disse, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Porém, o que implica esse versículo 15? Porque aqui diz aqui
que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, ou seja, que haverá uma lista de chamada. E esta lista de chamada não tem os nomes dos santos que reinam com Yeshua, ou seja, se você for um daqueles que for ressuscitado com Yeshua, ou se você for um daqueles que for transformado na vida de Yeshua, pois você não vai ter preocupação de ser chamado aqui nessa lista. Por quê? Porque esse livro aqui, irmãos, é somente a lista daqueles que... alguém quer falar? Então, essa lista aqui, na verdade, é uma lista para as pessoas, ou seja, será uma lista assim para as pessoas, para aqueles que fizeram bem ou aqueles que fizeram mal. Ou seja, os mansos vão ressuscitarem, mais uma vez, os que estiveram mortos, ok, juntamente com aqueles que estavam no reino com o Messias. E se o nome estiver escrito aqui, eles passam justamente para o reino de Deus, ok? Por quê? Porque esse livro aqui será lido ao final, para os mortos, ok? Aqueles que se levantam na segunda ressurreição. Então isso aqui, que nesse livro, no livro da vida, né, se a pessoa não for achado escrito nesse livro, ele foi lançado no lago de fogo. Quer dizer que haverá pessoas inscritas no livro da vida, e nesse momento aqui se passa uma lista: Pedro, Maria, Jacinto, Severina, José, Geraldo, né? E esses que estão escritos aí são os que vão entrar agora no reino de Deus. E no nosso próximo tema, semana que vem, justamente será esse tema sobre o reino de Deus e sobre essas pessoas sendo julgadas segundo as suas obras. Ou seja, e se elas passarem vivas aqui, ou seja, se o seu nome for achado aqui escrito nesse livro, elas vão passar justamente para o reino de Deus. E no versículo 12 de mais uma vez aqui de Apocalipse, diz o seguinte: que viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e disse que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora veja que tremendo e que amplo é a misericórdia do Criador, porque somos nós, os seres humanos, que gostamos de mandar as pessoas à perdição. Ah, você não crê que o nome de Deus é assim, então você irá para o inferno. Ah, e você não crê que é assim, está condenado. Ou seja, somos nós quem gostamos de mandar as pessoas para o inferno, entre aspas. E muitas pessoas, irmãos, ok? Então, muitas pessoas não creem, né? Por quê? Porque muitas pessoas não creem na nossa mensagem, ou não creem no Evangelho, ou incluso não creem nem em Deus, em nada. São pessoas neutras. Porque as pessoas que estão tentando lhe ensinar não explicam as coisas muito bem. Porque tem muita gente que não crê também, né, por tudo o que a religião tem feito, tem ensinado. E muita gente não crê, por quê? Porque há muita confusão dentro das religiões. Porque a quem vão crer se, por exemplo, uma igreja ou um grupo diz que os mortos vão ao inferno, e a outra congregação, outro grupo de pensamento diz que não. Uma igreja diz que os mortos estão dormindo e não sabem de nada, outra igreja diz que os mortos estão no céu. Muita gente fica confusa e acaba não crendo em nada. Uns dizem não, que o nome de Deus é X. Não, o nome de Deus é fulano e tal. Sabe que mais vão ficar não crendo em nada. Então a questão não é crer, ok? Não é crer ou não crer. Se essas pessoas aqui são mansas, essas pessoas aqui que se foram achadas escritas neste livro das obras, incluso da vida também, se são pessoas mansas, humildes, se são pessoas de bom coração e têm boas obras, essas pessoas entram ao reino de Deus. Possa ser minha avó, possa ser a sua, possa ser nossos antepassados. Se foram pessoas boas, pessoas justas, pessoas que, como Paulo fala aqui, mesmo não tendo lei, não tendo a Torá, elas agiram de acordo com a palavra, mesmo não conhecendo, essas pessoas não vão ser perdidas. Deus não seria um ser injusto. Isso aí seria um pano para manga para os ateus, ok? E não é que serão salvas, ok? Uma coisa é elas entrarem ao reino de Deus. Agora, isso não implica que elas serão salvas automaticamente, senão que para ter elas vão ter o quê? A oportunidade de conhecer a verdade e então ser salvas no reino. Então, concluindo aqui com este versículo 15, o que diz aqui esse versículo 15 de Apocalipse 20, nos ensina que quando se abrir o livro da vida, nesse grande juízo final diante do trono branco, e aí é como uma chamada. Por quê? Porque de outro modo não tem sentido abrir um livro e fechar esse livro outra vez para depois mandar essas pessoas ao lago de fogo. Então, Marlon, sim.
Assim, só um parênteses. Então, na verdade, quando a gente conhece a Torá e observa e, enfim, tem uma vida conforme, né, a palavra e as ordenanças, nós estamos, então, mais buscando o galardão do que a salvação em si? Seria isso? Não, Porque é o que você está colocando, assim, não é discordando, é só para aprofundar e formar um entendimento, né? Porque vou pegar a premissa do cristianismo, que colocar, se você não confessar Jesus, né? Falando do cristianismo evangélico, não confessar Jesus como Senhor e Salvador, enfim, você não será salvo, né? Vamos dizer assim. E aí o critério, nessa perspectiva que você está... Estou colocando só para como exemplo de critério, estou dizendo que é correto ou errado. Aí, no caso, o critério da salvação que você está apresentando agora é um critério mais pautado em cima de ser manso, né? Ou de ser uma pessoa boa aos olhos humanos, ou pelo menos uma pessoa que não é violenta, sanguinária. A gente pode pegar ali os versículos que falam, né? Dos assassinos, mentirosos, enfim, afeminados, tipo a lista, né? Então, assim, o que eu queria te perguntar é exatamente isso. Qual que é o critério, então? Ou então a gente está buscando exatamente o galardão e não simplesmente a salvação, já que, do ponto de vista de ser manso, todos nós estamos buscando o selo, né? então, o texto aqui está falando aqui justamente não dos salvos, ok? Não quer dizer que nós não possamos ser mansos. Aqui o contexto aqui desses versículos aqui são as pessoas que não são salvas ou que não foram reis e sacerdotes. Por quê? Porque aqui nessa lista aqui não são os que foram ressuscitados com Yeshua. Não, aqui são as pessoas que estavam no milênio sendo governadas pelos salvos e ressuscitados. Ok? Agora, faz parte do contrato nós buscarmos o galardão. Deus disse que se vocês me obedecerem, essas coisas vos seguirão. Faz parte do contrato. Ok? Não há nenhum problema a gente buscar o galardão. Ok? O galardão faz parte justamente da nossa obediência. É como a gente... O que é que Paulo fala? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Existe justamente uma recompensa. Porém, essa recompensa aqui, nesse sentido aqui, é para os mansos, que nesse contexto aqui não somos nós. Esse contexto aqui, esses mansos aqui, são as pessoas que foram governadas no milênio pelos salvos, pelos ressuscitados ou os transformados. Essas que sobrarem do milênio, aquelas que não se rebelarem no milênio, né, elas vão justamente passarem para esse julgamento aqui, e os que morreram no milênio também, e os que não entraram no milênio por estarem mortos, os outros mansos da terra, vão ressuscitar. Possa ser a minha avó, a sua avó, e se ela for achada, por exemplo, aqui no livro que se menciona aqui, esse livro aqui, que vai ser justamente um livro que vai expor as suas obras, essas pessoas vão entrar para o reino de Deus, porém não serão salvas, elas serão justamente, elas vão ter a oportunidade de conhecer aquilo que as pessoas lhe ensinaram errado. A salvação, em certo sentido, faz parte ela faz parte da obra. A obra faz parte da salvação. Né? Ninguém está buscando a Deus assim simplesmente porque, é lógico, que tem que primeiramente partir do amor. É como, por exemplo, eu me casei com a minha esposa porque eu a amo e ela me amou. Mas nesse casamento aqui nós temos que buscar justamente fazer algo para se manter o casamento. Ou seja, qual é a finalidade justamente de eu viver a minha vida com ela para sempre? Pois de ter justamente uma recompensa, né, aqui nessa terra. Uma recompensa qual não sei, talvez seja desfrutar, sei lá, uma vida melhor, enfim. Porém, não é somente porque eu achei ela bonita. Tinha um propósito dela me satisfazer e eu satisfazer ela. Da mesma forma é com Deus. Não quer dizer que nós estamos aqui buscando porque vamos buscar um galardão. Nós temos que ter essa ideia de que vamos receber um galardão, sim. Porém, que esse galardão não seja justamente não seja justamente assim uma coisa que você tem que fazer somente que vou fazer para ganhar aquilo, não. Se faz por amor, porém sabendo que você vai ganhar o que você foi prometido no contrato. Porém, aqui em Apocalipse capítulo, nesses versículos aqui 12 e etc, aqui agora em diante, aqui não se fala daqueles que foram ressuscitados por Yeshua na primeira ressurreição, nem os que foram transformados. Aqui são os mansos. Os mansos não somos nós. Embora que nós tenhamos que ser mansos, humildes, compassivos e misericórdios, porém os mansos são pessoas que não são salvas, são pessoas que sobraram das nações e entraram ao milênio vivas, foram reeducadas no milênio, não é segunda chance, foram reeducadas no milênio. As que viveram no milênio de acordo com as normas do reino, essas pessoas vão justamente passar esse julgamento aqui já vivas. As que morreram no milênio por ser rebeldes
E as que não entraram no milênio, porém foram pessoas que estavam mortas, por exemplo, mas foram pessoas mansas e humildes, elas vão ressuscitar, porque todos irão ressuscitar. E quando houver essa ressurreição desses mansos, vamos dizer, desses ímpios, das pessoas das nações, aqui diz que vai se abrir um livro. O livro da vida e o livro das obras. Ou seja, eu vou ser julgado, eu não. Se eu fosse um manso, até se eu for manso, eu não vou ser julgado porque eu crio ou não crio. Eu vou ser julgado pelas coisas que eu fiz nesse mundo. Nós já lemos até um versículo aqui em João que se fala disso, que os mansos vão ser julgados pelos que eles fizeram de bom ou de mal. Ou seja, é um galardão. Se você faz algo bom, e você vai colher o quê? Boas coisas. Se você plantar laranja, você colhe laranja. Então, justamente aqui é uma chamada, ok? Se trata justamente de passar a lista, e aqui vai começar a chamar os nomes dessas pessoas. E os que não foram achados escritos neste livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo. E este lago de fogo é a segunda morte. Marlon? Sim? Aproveitando esse gancho aí, tá dizendo aí que eles serão, Apocalipse 20, 12, segundo as suas obras, no finalzinho do versículo aqui. Isso. Lá em Romanos 2,12, diz assim, pois todos os que sem a lei pecaram, também sem a lei perecerão, né? Isso. E todos os que pecarem sob a lei serão julgados. Seria essas obras aqui que está dizendo, seriam os que pelo menos tentaram guardar a Torá, alguma coisa assim ou não? O próprio Paulo fala em Romanos que... Segundo as suas obras aqui. Então, o próprio Paulo fala em Romanos que aquelas pessoas que não tiveram lei, porém se fizeram coisas de acordo com a lei, era como se elas tivessem a lei. Por exemplo, vamos supor, a minha avó, as nossas avós aqui, nunca conheceu, principalmente a minha, eu acho, nunca soube nem o que era um computador. Muito menos a internet. Nunca soube, minha avó acho que nem sabia ler. Não sabia nada de Techuvá. Porém, eu não conheci muito bem minha avó porque ela morreu, eu era muito pequeno. Assim, mas vamos supor que minha avó fosse uma pessoa justa, uma pessoa mansa, uma pessoa que fez o bem, que não sempre buscou fazer as coisas justas, mesmo não conhecendo nada de Torá, nada disso. Você acha que Deus irá lançar essa pessoa no lago de fogo? Eu não acredito nisso, irmão, porque aqui se fala disso aqui, segundo as suas obras. Minha avó, ou a sua avó, seja lá quem for, agiu, mesmo não tendo a Torá, a escrita como nós temos hoje, porém elas agiam como a Torá. E nesse caso aqui que entra o sacrifício de Yeshua. Não é porque você que não crê, não crê. O nosso tataravós, irmão, nem sequer sabiam de Yeshua, nem de Torá, nem nada. A gente vai saber de Torá de 2008 para cá. A gente não sabia nem o que era isso. Então, assim, as pessoas que morreram antes desse movimento Techuvá não vão participar disso aqui, não vão entrar no reino. Essas pessoas que entram no reino são as pessoas que estavam vivas durante a guerra, que sobraram, como diz o profeta Isaías, que será como ouro de Ofir, será muito poucas pessoas, porém que vão povoar as nações, o milênio. Vão se povoar, e vai haver justamente morte no milênio. Esses que morreram, sinceramente, porque morreram, porque transgrediram a lei, transgrediram as regras do rei. Porque se fala nos profetas que diz que um homem que morrer com 100 anos será maldito. Ou seja, se você morre com 100 anos é porque você fez alguma coisa que te deixou amaldiçoado. Então vai ter uma vida longa no milênio, inclusive eu creio que de 700, 500 anos por aí, como era no tempo do Jardim do Éden. Porém, essas pessoas, irmãos, que não estão, por exemplo, que não conhecem a lei, porém as suas obras são obras daquela... É como Paulo fala, que a circuncisão que vale é a do coração. Tem muitas pessoas que não creem, que não sabem nada disso aqui, irmãos, que nós sabemos, porém tem um coração circuncidado. Vale como se ela fosse circuncidada num prepulso fisicamente. É isso que Paulo quer dizer, por exemplo, acho que é Romanos 3, que ele fala que as pessoas ímpias que não tendo lei, ok, não tendo a Torá, mas agiram de acordo com a Torá, é como se elas tivessem a Torá. Isso é o que vai valer para elas. E por isso que se fala justamente o próprio Yeshua falou, vamos ver se eu achar aqui o versículo outra vez, onde ele fala que essas pessoas vão justamente vão reinar porque elas fizeram coisas boas, ok? Coisas boas, coisas que... Eu não sei onde é que está mais esse versículo. Depois eu acho outra vez o versículo para a gente ver o que é que disse lá em João. Eu acho que é João, onde ele fala justamente disso, dessa ressurreição. Pronto, é aqui. João 5:29 diz: os que fizeram bem, olha aqui, o que fizeram bem, quem é que fizeram bem?
aqui não é o santo, aqui não são os ressuscitados nem os transformados. Os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida. Que vida? Pois o que nós estamos lendo aqui da vida eterna, desse livro da vida aqui. Ok? Então, uma vez entendido isso aqui, para a gente concluir, para não ficar assim um tema muito, no meu são 4 e 10, vamos aqui concluir com esse tema de quem são os mansos. Realmente, quem são esses mansos? Já que ele está falando tanto aqui que manso, quem são eles? Mais uma vez, Yeshua disse o seguinte, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mais uma vez, por que Yeshua não disse os humildes herdarão a terra? Por que Yeshua não disse assim, os meus discípulos serão bem-aventurados, porque eles herdarão a terra? Qual é a diferença entre a palavra manso e a palavra humilde? A palavra humilde é o antônimo, ou o oposto da palavra orgulhoso, e a palavra manso é o oposto da palavra rebelde. Então essa é a grande diferença, pelo menos no texto bíblico. E não vou entrar aqui na gramática da palavra em si, mostrar que Yeshua estava se referindo a pessoas que não são rebeldes. Incluso entre os animais se faz essa distinção. Por exemplo, quando se fala de um cavalo manso, pois nós sabemos que é um cavalo manso. E quando se fala de um cavalo rebelde, qual é a nossa mente? O que é que vem na nossa cabeça? Um cavalo indomável. E no caso dos seres humanos é algo muito parecido. Os mansos são os que não são rebeldes, que não são indomáveis, que são pessoas humildes. Então aqui Yeshua está falando aqui de todos os mansos da terra, independentemente das suas crenças. Se creram, se não creram, se eram testemunho de Jeová, se eram, seja lá o que for, espírito, não interessa. Esses irão entrar no reino, porém não significa que eles são salvos. Essa é a grande diferença aqui. E você pode pensar como eu pensei. Porém, como essas pessoas entraram no reino, se somente através do Messias se pode ser salvo? Então vejamos aqui o que disse Mateus capítulo 25, verso 31, que diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E nessa passagem aqui, não sei se você já leu nessa passagem de Mateus 25 com atenção, aqui tem 3 grupos de pessoas diferentes, ou seja, 3 grupos diferentes, onde muitas pessoas somente vêem 2 grupos. Veja o que diz o verso 33. Diz o seguinte: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E disse: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então disse aqui, os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? É muito bom aqui, irmão, a gente ler esse versículo aqui e assim ler e começar aqui a encaixar do versículo que nós começamos a ler, que foi o versículo 31 aqui, porque aqui diz que os justos vão responder a Yeshua dizendo: mestre, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E disse: e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Agora, veja o que diz o verso 37 mais uma vez. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos assim, 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 assado? Ou seja, irmãos, por que esses justos estão fazendo essas perguntas a Yeshua? Por quê? Porque essa palavra justo aqui implica esses mansos, porque se eles estão perguntando quando te fizemos essas coisas, é porque eles são pessoas que não conheceram a Yeshua. Esses são os mansos que entram no reino. Porque se eu pergunto a você algo, mas Osé, de quando foi que eu te vi desse jeito, Osé, assim? É porque eu não sei da tua vida, não andei com você, não te conhecia. Então eles vão perguntar, esse não é só uma pergunta do discípulo: mestre, quando nós fizemos isso por ti? Porque os discípulos estavam todos os dias com Yeshua. Então esses justos aqui estão perguntando isso a Yeshua, por quê? Porque eles não conhecem Yeshua. E esses aqui são os mansos que vão entrar no reino. E possa ser que alguns conheçam alguma coisa acerca do Messias, porém não conhecem o Messias verdadeiro.
São milhares de pessoas das nações que entram no reino. E disse o verso 40. Disse o seguinte: e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. E aqui está a grande diferença de quem são os justos e quem são discípulos. Por quê? Porque Yeshua disse aqui, Yeshua está falando aqui de dois grupos: os mansos à direita e os rebeldes à esquerda. Ou seja, as ovelhas à direita são os mansos e os bodes à esquerda são os rebeldes. Então Yeshua aqui está dizendo: disse, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Agora, a quais irmãos pequeninos Yeshua estava se referindo? Será que ele estava se referindo aos bodes da esquerda? Não, por quê? Porque os da esquerda são os ímpios que serão destruídos. Então, a quem Yeshua estava se referindo? Ele está se referindo aqui aos seus discípulos, que já estão com ele ressuscitados, transformados e imortalizados, que estavam reunidos com ele nas bodas do Cordeiro. Então, esses irmãos aqui pequeninos do Messias, ok? Ele disse: quando vocês fizessem a um desses meus pequeninos irmãos, o fizeste a mim. Então, aqui está o terceiro grupo nessa passagem, que muitos não veem, muitos veem somente dois grupos, porém há três: os mansos à direita, que entram no reino, os ímpios à esquerda, que são destruídos. Esses irmãos aqui pequeninos são os discípulos de Yeshua. Então, essa passagem aqui nos mostra que esses mansos que não conhecem a Yeshua entram no reino, porque quando eles perguntam a Yeshua: quando te fizemos isto e aquilo, isso aqui é uma frase parabólica mostrando que essas pessoas não conhecem ao Messias. E disse o verso 41: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Inclusive, irmãos, no judaísmo, sabe o que o judaísmo diz? Que aquele homem chamado Schindler, ele faz parte dos justos. Esses justos aqui que Yeshua está falando aqui, justamente, quem são os irmãos de Yeshua? Pois os judeus, juntamente com seus discípulos, lógico, primeiramente os discípulos. Porém, as pessoas que ajudaram, por exemplo, muitos alemães ajudaram os judeus a salvar os judeus, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o nome de Schindler está justamente no Museu do Holocausto, não sei se é assim o nome que se fala, em Israel. Porque Schindler, ele é tido como um dos justos das nações, ok? Então, isso aqui é uma frase que Yeshua fala aqui, que essas pessoas não vão reinar. Por quê? Porque não fizeram a seus irmãos. Então, o que é que isso implica? Quando isso aqui que não fizesse a mim, né, quando não fizeram esses pequeninos que eram os irmãos de Yeshua, não fizeram a ele. Então, essas pessoas ímpias que fizeram maldades no mundo e não fizeram favor a ninguém, não ajudaram os discípulos, uma vez que são destruídos os ímpios, o grupo dos mansos são os súditos. E se há súditos no reino, é lógico que tem que haver reis que vai reinar sobre os súditos. Veja o que disse aqui o verso 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E essa passagem aqui nos mostra o juízo das nações e qual é o critério que essas pessoas serão julgadas. Será porque elas não conheceram Yeshua? Não, esse não é o critério. Será que elas vão ser julgadas porque não guardaram a Torá? Também não. Então, qual é o critério, segundo essa parábola aqui? Que serão julgados somente por suas obras, pelo amor que mostraram ao próximo, e especificamente aos irmãos de Yeshua, ok? E por seu caráter de manso. Então, por isso que eles são comparados com ovelhas, e os ímpios são comparados com os bodes, porque os bodes são rebeldes. Então, mais uma vez, Yeshua diz que bem-aventurados são esses mansos, porque eles herdarão a terra. Então Yeshua disse: bem-aventurados aqui os judeus, porque eles herdarão a terra? Não. Disse: bem-aventurados meus discípulos, porque eles herdarão a terra? Não.
Bem-aventurados aqueles que pronunciam o nome de Deus corretamente? Não. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso quer dizer que todos os seres humanos, homens e mulheres mansos de todas as nações, e nessa parábola aqui está ilustrado que essas pessoas entram no reino. Agora, isso automaticamente quer dizer que essas pessoas já são salvas? Né? E aí é onde entra a confusão. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, incluso ensinam, que entrar no reino significa que você é salvo. Ou seja, entrar no reino e ser salva é a mesma coisa. Porém, não é o mesmo. E já sabemos que quando Yeshua vier, ele vai ressuscitar os mortos, e não é que ele vai trazer do céu. Yeshua vai ressuscitar os mortos nele, e esses serão os santos, os reis que reinarão sobre as nações. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 disse: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha o que diz aqui: sobre a terra. Então, os reis que irão reinar sobre a terra são os discípulos do Messias, que foram comprados ou resgatados ou redimidos de todas as tribos, línguas e povos e nações. Esses são os que vão reinar sobre a terra. E se vão reinar sobre a terra, ok? Se vão reinar, pois obviamente que não vai reinar sobre eles mesmos, porque se for um reino somente de rei e sacerdote, pois vai ser uma catástrofe. Imagina uma empresa onde todo mundo é patrão. Ninguém vai fazer nada. Imagina um porteiro sendo o dono da empresa. Quem que vai abrir a porta para o outro entrar? Obviamente que vai ser uma falência da empresa. Então, se vai reinar, é lógico que vai ter que ter súditos, outras pessoas que não vão reinar, que são os súditos, e esses súditos são os mansos. Porque se não fosse assim, não seriam reis. Por quê? Porque se tem reis, por que vai haver súditos para que se reine? Então, os discípulos do Messias vão ser os reis e os sacerdotes. Eles vão reinar sobre pessoas literais, pessoas físicas, que são os mansos, que estarão sobre o reino aqui na terra. E o verso 6 diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Messias, e reinarão com ele por 1000 anos. Em muitas passagens que se fala do reino do Messias, e aqui nessa passagem se coloca um limite sobre esse reinado de 1000 anos. Agora, se é um grupo, ok? Se é um reino, perdão, pois tem que haver uma espécie de gabinete, ou pelo menos assim como se é hoje nos governos aqui na Terra, como aqui no Brasil. Então, primeiro é Yeshua, e Yeshua como se fosse o presidente, Yeshua é o rei dos reis. O segundo é Moisés e Elias. O terceiro são os 12 discípulos do Messias. O quarto gabinete de governo será os 144.000 redimidos. O quinto é a grande multidão. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja bem que esse aqui é o rei Messias, é Yeshua. Agora ele não vem reinar sozinho aqui. Por quê? Porque é o que ele disse aqui no versículo, que ele veio no cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com peleja. Ou seja, Yeshua nesse momento aqui não vem sozinho para reinar, ele vem com seus santos, ok? Agora, se ele vem com seus santos, então ele não vai vir sozinho. Por quê? Porque ao lado do Messias, por exemplo, estarão dois personagens principais, que são Moisés e Elias, como, por exemplo, as duas autoridades principais depois de Yeshua. E como nós sabemos que Moisés e Elias serão as duas autoridades abaixo de Yeshua? Pelo que disse aqui em Mateus capítulo 20, verso 20, que diz: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Agora, esse pedido aqui implica que havia um conhecimento claro das pessoas de que o reino havia 2 pessoas principais reinando depois do Messias, porque ela pede para assentar um filho à direita e pede para o outro assentar à sua esquerda. E disse o verso 22 e 23: E Yeshua, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis.
Pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo que sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, que essa declaração aqui, né, e muitas poucas vezes se fala isso aqui, quer dizer que Deus preparou 2 lugares específicos ao lado do Messias para reinar com ele. Então Yeshua disse claramente aqui que está determinado pelo Eterno que haverá 2 pessoas que vão reinar, que vão sentar ao lado do Messias no seu reinado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Agora, e aqui eu não sei porque ele não quis dizer quem são, porém através de outras passagens nós sabemos, ou pelo menos podemos deduzir quem são. Por exemplo, Mateus 17, verso 1, quando se fala do tema da transfiguração, diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Yeshua consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora, isso aqui é uma visão, irmãos, do reino que Yeshua deu a seus discípulos para cumprir a promessa, porque Yeshua disse que muitos não morreriam sem ver o reino. Ou seja, isso aqui foi como um trailer de um filme do reino do Messias. Aqui foi uma visão que eles tiveram do que seria o reino, quem seria o principal governo no reino. E como nós podemos saber se isso aqui não foi uma realidade de que Moisés e Elias não estavam aí literalmente, e que ele não estava vendo uma visão do futuro, por exemplo, de uma forma assim clara, eles viram o reino claramente, pelo que disse o versículo 9, que disse: e descendo eles do monte, e Yeshua lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Ou seja, aqui está a prova, né, que isso aqui foi uma visão, okay? Porque Yeshua disse para os discípulos não contarem a ninguém a visão. Agora, independentemente de se for uma visão ou não, se mostra aqui Elias e Moisés ao lado do Messias no reino. E por quê? Por que se mostrou Elias e Moisés? Porque Elias e Moisés representam as 2 casas de Israel. Ou seja, Moisés representa a casa de Judá, que tem a Torá. Elias representa os profetas, que normalmente foram enviados às 10 tribos do norte, ok? Representa a casa de Israel. Então, um vai governar, como assim, representando a casa de Israel, e o outro vai ser como se, vamos dizer assim, um governador, o embaixador, sei lá, o secretário, enfim, para as tribos do norte. E em terceiro lugar aqui, terão os 12 discípulos, e como nós podemos provar que os 12 discípulos estarão abaixo de Moisés e de Elias? Lucas 22, 28. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aqui o Messias está ensinando que em seu reino, seus 12 discípulos que permaneceram com eles na sua prova, e Yeshua está dizendo que eles que eles sentarão sobre os 12 tronos para governar sobre as 12 tribos de Israel. Agora, o que nós faremos nesse reino? Tocaremos flautas pelo espaço, entoando em louvores por todos os séculos? Obviamente que não, porque essa ideia somente existe na imaginação de muitos cristãos. Então estaremos nesse reino fazendo o quê? É o que diz o verso 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, estaremos comendo e bebendo os mais ricos manjares, bebendo os vinhos mais finos que se pode imaginar no reino do Messias. E estou dizendo aqui nós, porém, irmãos, essa aqui é uma promessa para os discípulos, não é uma promessa para nós, ok? Aqui é uma promessa somente para os 12. E por que digo isso aqui? Porque aqui Yeshua especifica somente os 12 discípulos, dizendo que esses 12 vão se assentar sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então aqui nós temos o terceiro nível do governo do Messias no reino aqui na terra,
E no quarto nível estará governando no reino do Messias os 144 mil, que diz o seguinte, verso 4 do capítulo 7. E ouvi o número dos assimilados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil assinalados, de Gade 12 mil assinalados, e também aqui disse, ou seja, aqui são justamente de todas as nações, ok? Ou seja, esses aqui são de todas as nações. Inclusive tem um estudo que eu gravei sobre esses 144 mil, que não é um número literal assim, somente aqui. Existe muito mais do que isso aqui. E no versículo 5 diz, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, etc., da tribo de Gade. O versículo 7 diz, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Zacá 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José, da tribo de Benjamim 12 mil. E no verso 1 do capítulo 14 disse, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. Então tudo isso aqui é uma visão que João teve do futuro. Essas pessoas não estavam ali quando João teve essa visão. E quando ele diz aqui sobre o Monte Sião, isso aqui é uma linguagem hebraica significativa do reino, porque o Monte Sião significa reino. E em quarto lugar, os 144 mil estará governando no reino do Messias, no Monte Sião, literalmente em Jerusalém, e aí vão governar sobre quem? Sobre as nações, ok? E existe um outro grupo que vai governar no reino do Messias, e esses estarão diretamente dentro das nações, já não vão estar governando diretamente de Jerusalém. Ou seja, Israel governará sobre as nações, e aí é onde entramos eu e você. Por quê? Porque segundo a promessa divina, os seguidores do Messias, ok? E aí quando se fala de seguidores, dessa grande multidão, é onde entra eu e você. Aqui no versículo 9 de Apocalipse 7 disse, e depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E no versículo 9 do capítulo 5 disse, cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e disse que eles reinarão sobre a terra. Então aqui está claro que o reino é na terra, não é em outro planeta, não é em outra galáxia, não é em nenhum outro lugar que não seja o que disse aqui nesse versículo. Então aqui está mostrando que essa grande multidão de salvos de todas as nações, línguas e povos da terra vão reinar com o Messias também. E esses são os que vão governar dentro das nações. Aqui já se entra a parábola, por exemplo, das 10 minas, que podemos explicar isso em outro estudo. Ou seja, aqui é onde nós entramos para governar junto com Israel. Apocalipse 22, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então isso aqui se trata do reino. Não se trata de ir aos céus, passear pelas nuvens, tocando harpas, flutuando, trocando cupido com os anjos, como muitas pessoas imaginam. Aqui se trata de um reino literalmente, fisicamente na terra. Por quê? Porque veja o que diz o verso 27. E com vara de ferro as regerá quem? As nações, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então isso quer dizer que o reino será implantado com um poder imenso que vai destruir os ímpios como um pedaço de barro. E vai justamente se implantar aí com vara de ferro. Quer dizer, um governo firme, um governo inquestionável. Ou seja, não vai ver essa história de que estou debaixo da graça. Vai se implantar não democraticamente. Ou seja, se queremos ou não queremos, e de uma maneira assim teocrática, como se diz na teologia cristã, pois assim será o reino. E disse o versículo 21 do capítulo 3. Disse, e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei
com meu Pai no seu trono. Quer dizer, que o Messias está dizendo, está sentado no trono de seu Pai. Irmãos, veja o que disse aqui, irmãos. Espera aí. Como é que o Messias está sentado ao trono do seu Pai? Se existem dois tronos, se um é um trono para o Messias e um trono para Deus. Aqui está dizendo que o Messias está sentado no trono do seu Pai. Não disse no trono dele. Ok? Aqui não diz que o Messias está no seu próprio trono. Ok? Aqui está dizendo que o Messias está sentado no trono do seu Pai. Agora, como pode uma outra pessoa sentar justamente no lugar de glória do Eterno? Não que seja aqui um trono de cadeira de madeira, não. Está falando aqui de poder, de autoridade. Já que Deus não divide sua autoridade e sua glória com ninguém. Ou seja, quem pode fazer isso? E Yeshua, nesse exato momento aqui, está governando o universo juntamente com seu Pai. Porém, quando vier, ele se assentará no seu próprio trono, e diz que ao que vencer, ele vai conceder que se assente comigo no meu trono. Agora, isso não é algo literal, ok? Não é que, porque não vai poder sentar-se milhões de pessoas na mesma cadeira, né? Vamos dizer assim, isso aqui se trata de governo. Quando se fala de trono, não está aqui falando de uma cadeira de madeira, né? Isso implica governo. Sentar-se com ele no seu trono quer dizer que nós vamos ter a responsabilidade de reinar juntamente com o Messias. Capítulo 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Então o reino será implantado nesta terra. Não se trata de ir ao céu, a outro planeta. Aqui disse que o reino do mundo vai ser do nosso Messias. Ou seja, que o reino deste mundo passa, os reinos mundanos e pagãos vão ser do Messias. Por quê? Porque ele vai reinar em nome do Criador. E para a gente concluir esse tema, vejamos o que diz aqui o profeta Miqueias, capítulo 4, verso 2. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso o verso 3. E entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Agora, o que é que Miqueias aqui está nos ensinando? Pois o que ensinou o profeta Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 4 disse: mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Aqui está. Olha que nem um conceito de Novo Testamento que os mansos vão herdar a terra. Isso é um conceito judeu muito antes de Yeshua. Mas julgará a justiça com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Como é que ele vai repreender os mansos da terra se todos são reis e sacerdotes, irmãos? É lógico que não. Por quê? Porque no reino do Messias vai haver pessoas que não são salvas, incluso no reino de Deus. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará ao ímpio. E disse: e a justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filhote de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então aqui onde disse que o leão morará com o cordeiro, ou o lobo, perdão, né, e que o leão vai comer palha com boi, etc. E eu não creio, irmão, que eu vou colocar, por exemplo, não é que eu vou brincar com o leão. Eu não acredito nisso. Isso é uma opinião minha. O que eu creio é que o leão não vai querer me morder. Por quê? Porque eu creio que vai haver uma paz, assim, um equilíbrio na natureza. Não é que hoje o seu leão me vê capaz de ele querer me devorar. Capaz não, ele é querer me devorar. Porém, não é que eu vou brincar com o leão, que eu vou me enrolar com um cascavel. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que esses animais assim ferozes, eles não irão nos atacar. Porque aqui também diz que as crianças estarão brincando com a serpente, e a serpente não irá mordê-los. Por quê? Porque haverá sim uma paz universal, porém desde uma perspectiva da criação. Porém, desde a perspectiva da humanidade, haverá uma obediência obrigatória. Por quê? Porque se você não obedece, segundo Zacarias 14, você vai ser fulminado do reino.
Ou seja, inclusive o profeta Isaías no capítulo 65, verso 17, disse: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Agora, a palavra que se menciona aqui, por exemplo, como que novos céus e nova terra, é a palavra Shamaim Hadashim Va'aretz Hadashah. Ou seja, e essa frase novos céus e nova terra, temos que entender no contexto do que significa a palavra novo em hebraico, que é a palavra Hadashah, ou Hadasha. Por quê? Porque aqui é uma frase metafórica no sentido de que será um céu renovado, ou seja, uma terra renovada. Não é que Deus vai criar tudo do zero. E este céu aqui, que é a nossa atmosfera, tem sido bastante danificada pelos seres humanos. Porque cada vez que alguém liga um carro, por exemplo, e sai pela rua, estamos fazendo o quê? Prejudicando a atmosfera. Por isso que este céu tem que ser renovado, né? Deus não vai criar outro céu. Não estou dizendo que no milênio não vai existir essas coisas. No milênio vai existir sim nas nações, carro, avião. Porque como é que nós vamos sair das nações? Um justo que está aqui no Brasil, por exemplo, vai a Jerusalém na festa das cabanas, se ele não são ressuscitado, se ele não pode se transladar. Pois a pé não vai chegar nunca. Tem que ir de avião. Ok? E o que acontecerá nesse milênio? Que os aviões, o combustível não será esse, irmão. Será algo assim feito pela energia, algo feito pela água, como já existe hoje essas tecnologias, tem muitas pessoas já fazendo, por exemplo, carro, né, que anda, por exemplo, nesse sentido com energia. Enfim, não vai ser algo que vai poluir mais a terra, porque seria impossível uma pessoa que não ser salva, não ser ressuscitada, ir às cabanas e morrer por não ir, porque não pôde ir, porque imagina você ir à festa das cabanas de Jerusalém a pé. Se você é ressuscitado, eu creio que nós vamos nos transladar, como Felipe se transladou de um lugar a outro. Como Yeshua estava de um lugar, quando ele comeu pão, de repente com peixe, depois que ressuscitou o mesmo peixe, ele de repente sumiu, apareceu em outro lugar. Porém, as pessoas e os discípulos não faziam isso, porque eles não estavam com a imortalidade. Então, nesse sentido aqui, vai haver sim carro, avião, tudo isso vai existir no milênio, porém, uma forma que não danifique mais a atmosfera. Ok? Então a terra será justamente renovada, restaurada e não criada nova. E disse o versículo 20, disse: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E como isso aqui pode se cumprir no céu? Porque nossos queridos irmãos adventistas e outros grupos evangélicos que ensinam que irão passear nos céus por 1000 anos com Messias, como essa profecia se aplica, se cumpre no céu? Uma pessoa amaldiçoada no céu? Não se pode se cumprir no céu, porém pode se cumprir na terra. Então diz aqui que uma criança, um pecador, ok, de 100 anos será amaldiçoado. Então aqui quando diz que não haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o jovem morrerá aos 100 anos. Agora, quantos de nós já não assim ouvimos que quando chegarmos ao céu, que quando o Messias regresse, não haverá mais morte, nem dor, nem clamor? Ou seja, inclusive está escrito aqui no próprio Isaías e no próprio Apocalipse, que todo mundo viverá para sempre. Porém, não é o que está dizendo aqui, irmãos. Aqui está dizendo que as pessoas nascerão e as pessoas morrerão. Porém, se você se dá conta, e se você ou eu conhecemos o suficientemente da nossa Bíblia, ok, e que a parte da Bíblia, esse texto de Isaías se parece com o quê? Pois com o livro de Gênesis, onde as pessoas viviam centenas de anos, e a razão pela qual elas viviam centenas de anos é que elas estavam em alinhamento com a luz, com o Criador, e o mundo em que viviam não estava contaminado por nós ainda. Então isso é por quê? Porque havia uma harmonia natural entre a criação, entre a humanidade que Deus criou, e isso justamente irá acontecer outra vez. E este versículo aqui quer dizer que os mansos que entram no reino, como súditos, eles irão viver centenários de anos. Por quê? Porque a saúde será restaurada a um nível assim de perfeição, como na época de Adão e Eva antes do pecado. E disse o verso 21, e edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore,
e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Ou seja, é muito provável que muitos desses mansos aqui que entram no reino durem 1000 anos. Ok? E outra coisa que disse aqui é que haverá morte no reino milenar. Ou seja, as pessoas que se rebelam contra o reino durante o reinado vão morrer de forma assim instantânea. Porém, na segunda ressurreição, eles vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo, como a gente já explicou anteriormente. Ou seja, isso aqui é para os que morrem impiamente. Os que morrem como rebeldes, como bodes durante o milênio, eles vão se perder. Porém, os que morrem de maneira natural, porque são mortais, esses vão se levantar na segunda ressurreição, como disse João no Evangelho capítulo 5, para a vida. E no versículo 23, para a gente concluir, disse: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Ou seja, e o que isso aqui significa? Significa que durante o milênio haverá nascimento, haverá procriação. Porém, isso só será possível para os mansos. Por quê? Porque os discípulos, nós se fizermos parte desse reino messiânico do Messias como rei e sacerdote, nós que seremos ressuscitados ou transformados, pois nós seremos reis e sacerdotes e não podemos mais procriar. Por quê? Porque Yeshua disse, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 20, verso 30, que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, assim como os anjos não se casam, assim serão justamente os filhos da ressurreição. E concluo aqui com o versículo 25 de Isaías 65, que é uma promessa para os animais, que disse que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com boi, e o pó será comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Eterno. Então, meus irmãos, concluímos com esta promessa de que a velocidade será tirada de todos os animais selvagens, ok? E me refiro aqui à velocidade em relação ao ser humano. Então, em nosso próximo encontro, vamos estudar aqui o tema sobre o que acontece depois do milênio, sobre o reino do Messias. Então, caso vocês queiram agora fazer as considerações de vocês, comentarem, enfim, o tempo agora é livre para vocês.